Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 21, a partir do verso de número 25. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Essa, meus irmãos, é parte, uma porção da palavra do Senhor que eu desejo que essa manhã sirva para alargar o nosso entendimento de tal forma que ela ganhe concretude, que ela se materialize e reverbere pelo chão dos dias. Eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que a arqueologia tem prestado à fé, sobretudo nos últimos 3 séculos. É impossível para mim fazer um trabalho sério, teológico, sem associá-lo a um estudo disciplinado sobre os saberes arqueológicos. A atuação dos arqueólogos tem nos revelado ao longo dos séculos cidades históricas submersas, restos de civilizações, vestígios de objetos, pertences familiares, instrumentos de trabalho, tem desterrado culturas, reavivado vestígios de construções, restos mortais de pessoas, câmaras mortuárias, arte cenográfica esculpida em pedras, pintada nas paredes de cavernas, talhadas em objetos dos mais diversos, escritos que se tornaram imortalizados em papiro, como os manuscritos do Mar Morto, não é? Em pergaminhos. São tantas as suas prestimosas colaborações e descobertas que aqui não seria nem possível a gente enumerá-las. Mas o trabalho da arqueologia moderna tem contado de forma decisiva com um importante aliado, que é a tecnologia. E dentre uma infinidade de aplicações tecnológicas para desvelarmos, né, o passado, há uma em especial que tem me chamado a atenção, que é a tecnologia digital de reconstrução de rostos e de corpos humanos a partir dos fósseis que foram encontrados. Essa tecnologia foi utilizada, por exemplo, nas pesquisas para reproduzir imagens tridimensionais dos faraós egípcios. Múmias cadavéricas que foram reconstruídas pelo computador. A ciência sendo capaz de revelar como era um ser humano que já morreu há mais de 5.000 anos em seu estado original. E aí, pensando sobre isso, eu fiquei elucubrando o que é que a gente poderia fazer se encontrasse os restos mortais dos heróis bíblicos. Imagine, por exemplo, reproduzir com grande exatidão o rosto de Moisés, ou o rosto de Abraão, de Davi, de Elias, de Paulo, de Pedro, de João. Impossível, contudo, seria reproduzir o rosto de Jesus, porque o Galileu está vivo, ressuscitado, assentado, como diz a Escritura, à destra do Todo-Poderoso, glorificado em majestade e em poder. Mas quem não gostaria de ver o rosto de Jesus? E essa curiosidade de saber como era a face de Cristo é antiga, remonta aí ao século XVIII, quando começou a tentar se investigar mais profundamente esse tema. Eu me lembro de um hino clássico da igreja, e aqui quem é crente pré-histórico, né, como eu, sabe, o rosto de Cristo. E a canção dizia assim, em uma das estrofes: queria saber como era o seu rosto. Embora eu sinta
que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita. O que está na tela é falsa a inspiração do pintor. A gente sabe que o judeu não fazia retrato humano, e sobretudo porque considerava a prática uma idolatria. Daí o fato da gente não ter representações exatas da figura de Jesus, mas pinturas, ilustrativas que começaram a surgir a partir do século II. No imaginário coletivo do Ocidente, a imagem de Jesus é aquela produzida na Idade Média, quando a fé dos discípulos se transformou num cristianismo, uma religião institucionalizada pelo Império Romano na figura de Constantino no século IV. Essas imagens retratam Jesus como um homem nórdico, sim, de olhos azuis, cabelos longos, louros, uma face muitas vezes afeminada, olhos profundos, expressão sisuda, vestes talares. É um Jesus assim hollywoodiano, não é? E que diz muito a respeito da cultura desse tempo e do tipo de arte que se produzia. Mas eu tenho uma questão para você essa manhã. Eu não quero saber como era a face de Cristo. Eu não tenho grandes interesses na sua plástica corpórea. A minha busca é outra. Eu quero saber como era o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Eu quero saber qual é a natureza do ensino de Jesus, os fundamentos da doutrina de Jesus, os valores do reino de Deus que ensina Jesus e os propósitos do seu evangelho. E por que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu sei que boa parte da mensagem de Jesus jamais foi compreendida, sobretudo pela igreja. E eu sei que o Jesus revelado nas Escrituras é totalmente diferente do Jesus dos cristãos. E eu sei que o evangelho do reino de Deus, que é ensinado por Jesus, é o oposto das práticas doutrinárias e dos dogmas da Santa Madre Igreja Católica, ou mesmo da Igreja Protestante, Reformada e Evangélica. Mas antes de você levantar e ir embora chateado, ou antes de você me chamar de herege ou de louco, eu quero orar. E, portanto, fique só mais um pouquinho. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos ter um tempo com Deus. Pai, essa manhã nós nos debruçamos nas Escrituras com coragem de voltar aos textos e entender os seus significados mais profundos e as suas implicações. E fazemos isso porque entendemos que há muito sofisma na igreja, que há muito platonismo na igreja, que há muito aristotelismo na igreja, que a verdadeira doutrina foi simbiotizada com o passar dos séculos e se transformou numa mensagem insossa, insípida, que não produz transformação, nem pacificação, nem salvação. Pelo contrário, produz uma dormência existencial, uma lepra de consciência, um imobilismo social que impede a tua igreja de ser igreja como instrumento teu de transformação no mundo. Essa manhã, abre os nossos olhos e desperta-nos desse sono no qual estamos mergulhados. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O Jesus que a igreja nos ensinou é o líder da maior religião do planeta. O Jesus da igreja se converteu ao cristianismo, tornou-se cristão, abraçou essas doutrinas, os catecismos, as confissões, os ritos, as representações históricas, os costumes,
e as tradições. O que o judaísmo não conseguiu, que foi converter Jesus no praticante de uma religião que ali já estava morta, o cristianismo julga ter alcançado. O Jesus cristão é membro de igreja, adepto de denominações, seguidor de teologias, é assim um Deus domesticado, encaixotado, industrializado, e para usar uma fala bem nordestina, abestado, que fala língua estranha, bebe suco de uva na ceia, dá dízimo e ouve música gospel. Por isso essa manhã, a minha parca intenção é, quem sabe, ajudá-lo a encontrar Jesus antes dele ter se convertido ao cristianismo. E antes da igreja eu ter transfigurado nesse ser caricato, preso a uma ideologia. O que eu queria lhe mostrar, como ele era antes de ter sido soterrado pelas artimanhas, pelo engendramento pseudo-intelectualizado da igreja. O que ele pensava? O que ele falava? O que ele ensinava? Como é que ele vivia? E no que ele cria? E aí talvez você me diga, mas isso tudo eu já sei. Eu li num livro. Eu li na Bíblia. O pastor me ensinou. A escola bíblica me catequizou. O Congresso da Vitória em Cristo me instrumentalizou. O seminário teológico me intelectualizou. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando do que lhe ensinaram. Eu estou lhe falando daquilo que nem carne nem sangue podem ensinar, porque só pode ser discernido por revelação do Espírito Santo. É aquela verdade que testifica em nosso espírito que Ele é quem Ele diz ser. Olha, deixa eu lhe dizer uma verdade dura essa manhã. O Jesus que lhe apresentaram é um vestígio tosco do original. Porque o Jesus das Escrituras começou a desaparecer no século II, na era dos pais apostólicos. Em seguida, ele foi sendo sufocado pelos apologistas e pelos polemistas dos séculos II e III. E na sequência, ele foi soterrado pelos pós-nicenos do século IV. Alvejado, duramente, ele continuou se esvaindo em meio a uma fé que foi simbiotizada com a filosofia do neoplatonismo e com o aristotelismo grego. E aí veio o mais duro golpe, que foi a criação do cristianismo constantiniano no século IV. E aí Jesus se institucionalizou, ele virou proprietário de uma organização. Na sequência, quase morto, Jesus se arrastou pela história. Na Idade Média, em meio a uma igreja prostituída, vendida a latifúndios, violenta, fazendo exploração e matando em nome de Deus, criando feudos, ele tentou sobreviver, mas no século XVI, aí já na Idade Moderna, quando estava desvalido, tentaram ressuscitá-lo com a reforma protestante. Mas não deu certo, era só uma dieta eclesial. E aí ele continuou sendo diluído aos poucos, homeopaticamente. E quando chegou o iluminismo, ele já era quase um apagão. No século XVIII, na Revolução Industrial, ele foi colocado de lado. O homem tornou-se a medida de todas as coisas. E aí depois Nietzsche tentou matá-lo, mas surpreendentemente ele acabou sobrevivendo e ganhou um novo fôlego no avivamento da Rua Azusa, no início do século XIX. Maltrapilho, pés sujos, foi se arrastando lentamente e cambaleou no século XX, alvejado pelo multiculturalismo e pelo existencialismo de Sartre. E hoje, no nosso tempo, ele é essa coisa
que os neopentecostais criaram, esse híbrido de divindade e homem de negócio, esse esboço de Deus, essa carranca pseudo-espiritual. Mas eu queria lhe dizer algo essa manhã, que o Jesus que está revelado nas Escrituras, que andou com Pedro, com Tiago, com João, com os seus discípulos, que se revelou a Paulo, ele não tem nada a ver com isso que está aí, porque a Escritura diz que ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Verbo de Deus, a palavra encarnada de Deus, ele é o Salvador dos homens, e definitivamente o Jesus da Escritura e o Jesus da igreja não são a mesma pessoa. Você está chocado? Eu queria essa manhã lhe trazer apenas 7 ensinos de Jesus que vão lhe mostrar o quão grosseiramente o cristianismo transformou o Filho de Deus nessa figura domesticada, nesse trabalhador contratado pela igreja, para se encaixar nos seus ditames, nos seus apetites, nos seus milindres e nas suas mazelas. E aí eu quero ver se ao final você vai continuar crendo no Jesus cristão ou no Jesus o Cristo. Deus queira que o Espírito lhe convença para que você creia conforme a vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero lhe falar, que distorceram grotescamente no ensino de Jesus, é o conceito de graça. O que é graça em Jesus e o que é graça conforme o cristianismo. Se a gente voltar à parábola dos trabalhadores da vinha, fica muito claro qual é o conceito. Mateus 20, de 1 a 16, nos coloca Jesus na Judéia, caminhando na direção de Jerusalém, e aí de repente ele traz esse ensino, falando que um grande latifundiário chamou trabalhadores para irem trabalhar na sua vinha, e começou fazendo isso no nascer do sol. E contratou com essas pessoas um determinado valor e disse: olha, vão, no final do dia eu vou pagar para você o resultado do seu trabalho. Às 9 horas ele voltou na cidade, tinha gente lá, ele chamou, acertou um valor e disse: vão trabalhar, que no final da tarde eu vou pagar vocês. E fez isso novamente ao meio-dia. Pegou as pessoas que estavam lá e disse: vão trabalhar, acertou o valor, no final do dia eu pago. E aí, já à tardinha, ali por volta das 16 horas, 16h30, ele ainda encontrou gente sem ter o que fazer. Ele disse: o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém nos deu trabalho, nós passamos o dia aqui inteiro. Disse: então vão para a minha vinha. Acertou com eles e eles foram. E aí no final da tarde, no pôr do sol, ele chegou, chamou o primeiro grupo, disse: eu contratei por quanto? Foi tanto, está aqui o seu tanto, saiu pagando um por um. E os que trabalharam 30 minutos, no máximo 1 hora, ele pagou a mesma coisa dos primeiros. E aí houve um desconforto, houve um mal-estar, porque quem começou no momento que o sol nasceu, disse: olha, eu trabalhei o dia inteiro, ganhei X, o cara chegou aqui e já estava praticamente tudo feito, e vai ganhar o mesmo X que eu? Sim, vai. Mas isso não pode ser injusto, mas o dinheiro é meu. E você não pode me pedir de fazer o bem com o dinheiro que é meu. Afinal de contas, o que eu combinei e contratei com você não foi pago? Foi, então pronto. Eu faço o que eu quiser. E olha esse ensino de Jesus tão claro, tão explícito, tão direto, tão objetivo, tão concreto, tão contumaz. É um escândalo
escândalo em termos daquilo que nós aprendemos a conceituar como graça, porque a graça da igreja é seletiva. A graça da igreja é comportamental. A graça da igreja é estética. A graça da igreja está ligada a um tipo de pedigree espiritual. Porque a graça só alcança aqueles que se enquadram no modelo, no estereótipo, no manequim religioso. Deus só salva gente que se enquadra na forma da igreja. Porque a nossa graça é seletiva. Porque a gente parece que se constrange em Deus salvar aqueles que se vestem, que falam, que têm práticas que são contrárias àquelas que eu e você cremos que são as únicas verdadeiras. E aí a gente acha que Deus não salva gay, a gente acha que Deus não salva punk, a gente acha que Deus não salva hippie, a gente acha que Deus não salva índio, a gente acha que Deus não salva o sujeito que é agnóstico, a gente acha agora que Deus não salva esquerdista. Nós vivemos um tempo em que a graça de Deus se estende só a determinado grupo de pessoas. Ainda é a crença judaica da hereditariedade e da sacralidade do DNA de Abraão. Não entenderam que fomos enxertados na videira, conforme Paulo aos Romanos, e que somos filhos de Abraão pela fé. E conforme o ensino de Paulo, somos salvos por essa fé mediante a graça de Deus, porque conforme Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram salvos. Foi salvo o que chegou no começo, o que trabalhou, o que se envolveu, o que prestou serviços ao reino. E foi salvo aquele que estava na cruz e que não tinha tempo de fazer mais nada e que teve uma vida insignificada, jogada na lata do lixo, que nunca entendeu, que nunca creu, mas que disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A graça que a igreja ensina e o Jesus que a igreja prega está nos oferecendo uma graça mediante uma conformação. Nós temos que vestir um esqueleto doutrinário, nós temos que engolir um catecismo comportamental moral da igreja, sem o qual Jesus não tem poder de salvar. E eu quero lhe dizer, eu estou muito longe de tudo isso, porque eu não creio em absolutamente nada do que eles ensinam. O Jesus da Escritura sentou na casa de Mateus, com a pior raça que havia de coletores de impostos. E do lado de fora ficaram os membros do Sinédrio, os doutores e advogados da lei, e a fariseada de plantão, questionando como pode ter o mestre comer com essa gente. Ele disse: os sãos não precisam de remédio, mas os doentes precisam. A parábola de Jesus é tão verdadeira para o nosso tempo. Do nosso tempo, os que chegam por último são aqueles que não se enquadram no nosso modelo visual cristão, porque nós já estabelecemos um padrão estereotipado, uma carranca religiosa, e se o sujeito não anda conforme essa prescrição, ele está fora. E se o sujeito não pensa conforme esses conteúdos, ele está fora. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, e vocês que estão aqui, se entrasse um transexual na sua igreja, ele se sentiria à vontade ou constrangido? Com os olhares. Se ele sentasse do seu lado, você ficava ou levantava? Ele poderia frequentar, entrar, sair, compartilhar, ir na sua casa. Aqui ele poderia, e vocês sabem disso.
aqui ele sentaria para ouvir o evangelho como tantos outros grupos dos mais diversos têm sentado. Porque eu não sou o dono da graça, aquele que quer retribuir a quem não fez absolutamente nada, o faz pela sua misericórdia, da mesma forma que ele faz para aquele que devotou a sua existência para o serviço do reino. Você quer ver outra coisa, que é uma distorção grotesca, profunda, aberrante, escandalosa do ensino de Jesus? Está no texto de Mateus 16, 24 e 25, quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um dos ensinos mais distorcidos que a igreja tem se utilizado ao longo dos séculos. Jesus estava em Cesareia de Filipe, que fica ali ao norte do Mar da Galileia. Havia muita gente que já estava o seguindo. Ele tinha feito milagres em Betsaida, tinha alimentado uma multidão enorme de pessoas. E aí ele chama os seus mais próximos e diz: o que é que estão falando ao meu respeito? Aí disseram: olha, tem gente dizendo que tu és Elias, outros disseram que tu és Jeremias, teve um cara que falou que você é João Batista. Disse: mas vocês que andam comigo, vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: tu és Simão Bar-Jonas, um seixozinho, um pedregulho, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, essa rocha, Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E na sequência ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que é que a igreja ensina sobre isso? E quem perder a sua vida achará, e quem ganhar a sua vida a perderá. O negar a si mesmo do crente tem a ver com sacrifício, tem a ver com o sujeito se poupar e se privar de ter alegria. O crente, quando está feliz, ele fica traumatizado, ele fica já percutando, ele já fica tentando investigar se ele está quebrando alguma norma. Porque negar a si mesmo tem a ver em deixar de ir na rave, tem a ver de deixar de ir na boate, tem a ver de deixar de tomar uma cerveja, tem a ver de não ir no barzinho, tem a ver de não fazer tatuagem, tem a ver de não usar biquíni na praia, tem a ver de não pintar o cabelo, tem a ver de não ir no campo de futebol, tem a ver de deixar os amigos, deixar a família e viver num gueto, numa confraria. E o sujeito diz: eu estou me negando por amor a Jesus. Olha, meu amigo, negar a si mesmo não tem nada a ver com isso. O que Jesus está falando é que se alguém quer vir após ele, deve abdicar, deve deixar para trás, deve abrir mão de todo tipo de sacrifício meritório e de existência que produz a sua própria autopurgação. É isso que Jesus está ensinando. Porque senão, a lei de Moisés e os 600 itens que os fariseus adicionaram, seria mais do que suficiente para criar um caminho onde o indivíduo construísse a sua própria salvação. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tu conheces os mandamentos? Conheço, isso tenho feito desde a minha juventude. Então só te falta uma coisa. Deixa eu escanear o teu coração. Escaneei. Você é rico, não é? Tem muita grana, teu amor está no dinheiro. Vende tudo que você tem e dê aos pobres, depois venha e me siga. Você sabe o que é que Jesus pede ao homem? Aquilo que ele não pode dar. Porque Paulo diz que a lei foi dada para que eu soubesse que eu sou transgressor e que é impossível eu patrocinar a minha salvação. Por isso, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está dizendo: abra mão de qualquer esforço, de qualquer tentativa de você me agradar, de você se autopurgar, de você se autopurificar, de você se autopromover para encontrar uma cadeira no céu. Abra mão disso e creia que está consumado e não há mais nada que possa ser feito.
E Paulo diz que isso é um escândalo. Sabe por que é um escândalo? Porque eu e você queremos patrocinar a nossa salvação. Nós queremos dar uma ajuda a Jesus. Porque nós não cremos que o sangue do Cordeiro é suficiente para purificar todos os nossos pecados e que o sacrifício foi feito uma vez para todos sempre, porque ele é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Não, eu e você ainda continuamos a ser discípulos de Moisés e das práticas judaicas, tentando nos negar, nos amordaçar, nos reprimir, nos enclausurar, nos sufocar, para de alguma forma dizermos, eu estou me negando. Isso é blasfemo e é pagão. Isso tem a ver com o Jesus dos cristãos, mas não tem a ver com o Jesus da Escritura. Porque o Jesus da Escritura diz, está feito. Não há mais nada que você possa fazer, a não ser pacificado por essa paz, que excede todo o entendimento, e que diz que agora você anda não mais na lei de Moisés, mas na lei do Espírito da vida. Tome a sua cruz e siga-me. Aí o cara diz que a cruz dele é um vício. A cruz dele é não ir mais assistir o jogo do time do coração. A cruz dele é que ele não vai ver mais as novelas da Rede Globo. A cruz dele é que ele agora não vai mais usar a bermuda. A cruz dela é que agora ela não vai mais botar uma roupa cavada. A cruz dele é a sogra dele, que é a cruz que ele tem que carregar. A cruz dele é o pastor que ele tem que suportar. A cruz dele é o emprego que ele tem que viver ali de forma deplorável, angustiada, sofrida, porque ele acha que o trabalhador tem que ser servo e que não pode buscar algo melhor. O sujeito não entendeu nada, absolutamente nada do que é cruz. Porque cruz ainda é, para os cristãos, um símbolo de maldição, de desgraça, de punição, de castigo, de disciplina, de reducionismo existencial. Por isso que Lutero se flagelava, se cortava, se amordaçava. E Paulo diz, isso não tem nenhuma força contra a sensualidade. Não toque nisso, não pegue naquilo, não olhe para aquilo. Isso cria uma neurose compulsiva e compulsória, e o sujeito cria bestas dentro de si. Solta um cara desse que ele morde. Os crentes mais devassos e perversos que eu conheci eram membros de igrejas daquelas mais radicais e daquelas que têm os usos e costumes mais sufocantes. Foram os seres humanos mais bestializados que eu conheci, de todos. E eu sou pastor, eu sei o que eu estou lhe dizendo. Eu já ouvi coisa que até Satanás duvida. Porque tome a sua cruz, não é algo da perspectiva do que os discípulos estavam entendendo, e que era uma prática de castigo do Império Romano, e o símbolo de maldição. Quando Jesus disse isso, ele não tinha morrido e ressuscitado. Esse conceito só foi avivado na mente dos discípulos depois da ressurreição. Como muitos outros textos nós vemos eles dizendo, depois nós entendemos o que ele estava dizendo. Porque o Espírito trouxe um corante na mente e tirou a escama dos olhos. O que Jesus está dizendo é, tome a sua cruz que eu lhe dei. Sabe como é a cruz de Jesus? É a cruz da redenção. É a cruz na qual você foi pregado, e Paulo diz que você foi pregado com ele, você morreu com ele, você ressuscitou com ele, você está sentado nos lugares celestiais com ele. A cruz de Jesus é sinal da minha salvação, é sinal da bondade de Deus, é sinal da justiça de Deus. É essa cruz que ele está dizendo que o discípulo tem que tomar. E não um fardo, e não um peso, e não uma culpa, e não um castigo, e não um espinho furando você. Porque eles nunca entendem, jamais entenderam. Nem entenderam o que era negar a si mesmo,
e nem muito menos entenderam o que é tomar a sua cruz. Você quer ver outra coisa? Santidade. Santidade para o crente é um negócio horroroso. E a parábola do fariseu e do publicano expõe isso de maneira tão dramática. Lucas 18, de 9 a 14, diz que Jesus havia acabado de ter sido interrogado pelos fariseus, que perguntavam como era o reino de Deus. Eles queriam um reino de aparência, com templo, com torá, com bacia, com candelabro, com castiçal, com mesa de propiciação, com lavatório, com oferendas, com levitas, com sacerdotes, com pátio, com dízimos. Jesus disse, não tem aparência, porque é um reino de consciência. Por isso não tem opulência, é outra coisa. Não pode dizer, ei-lo ali, ou ali está, porque o reino está dentro de vocês. Checkmate, os caras surtaram, piraram na batatinha. Aí ele contou a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu entrou no templo, aquele sujeito que é evangélico desde que nasceu, já participou de muita escola bíblica, muita escola de férias, foi para o intervalo na faculdade, foi da ABU, sujeito que já leu o Novo Testamento e o Velho Testamento inteiro. Se você disser um livro, ele abre e bota o dedo em cima. É o cara que já ouviu todas as mensagens, sujeito que jejua, sujeito que vai no culto doutrinário, ele vai na vigília de oração, ele vai no culto do domingo, ele trabalha no ministério do louvor das crianças, de evangelismo. Ele é aquele indivíduo que está produzindo a sua própria santificação. E a sua santificação, uma santificação soberba, jactante, ele bate no peito, diz, ó Deus, eu sou o cara. Aí entra o outro, um leproso existencial, um indivíduo que a gente não quer nem chegar perto, com a boca que só fala palavrão, entrou de bermuda, todo esculhambado, cabeludo igual a mim, assim, desmantelado, cheio de pecado, trambiqueiro, vez ou outra metia um cheque sem fundo, olhava para a bunda da mulher quando ela passava, casamento estava mal assombrado, o cara estava estraçalhado. Aí o cara entrou, ele foi ali, não sabe por quê, tem uma angústia, ele tem uma sede, ele tem um buraco na alma, ele tem uma fome de Deus. Ele não é dado a ritos, ele não foi industrializado, ele não foi militarizado pela religião, mas ele precisa, ele quer, ele entra. Mas ele não tem coragem de ir para frente, ele não tem coragem nem de levantar a cabeça para o céu. Aí ele bate no peito e diz, olha, Senhor, eu não presto, eu sou esse cara desmantelado, eu sou esse sujeito atravancado, eu sou esse cara complicado, a minha vida você conhece melhor do que eu. É uma vida fraudulenta, eu sou um estelionato a céu aberto, mas Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, me pacifica, me liberta, me abre um horizonte novo, me dá uma fonte de água limpa para eu beber, me reveste, me batiza com teu Espírito. Aí Jesus diz, o crentalhão, santarado, voltou para casa da maneira que entrou. A sua oração não vazou nem o teto, porque ele é um homem da disciplina pela disciplina, do serviço e do trabalho pelo trabalho. Não há amor no seu coração, não há graça no seu coração. Ele não se discerne, ele não faz uma autoleitura, ele não se enxerga. Santificação para ele é um conjunto de atividades e normas a serem cumpridas, não é uma entrega de amor, não é uma coisa que é feita de dentro para fora, é um negócio que se produz de fora para dentro, é uma performance. Voltou para casa do jeito que veio. Agora o outro maluco, doido, desmantelado, para usar o nome que a igreja usa, o desviado, crédulo, o herege, voltou para casa justificado.
porque abriu o coração, porque deixou vazar toda a podridão, porque disse: eu não quero ser assim, eu quero ser de outro jeito, mas eu não posso produzir isso não está em mim. Por isso que Paulo diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Por isso ele fala em Gálatas 2:20, que não mais eu vivo, mas agora é Ele que vive em mim. É uma coisa de dentro, é um negócio do Espírito. Santificação é patrocinada pelo céu, não é uma atitude da terra, não é homem quem faz, não sou eu que pacifico esse caminho. Santificação é coisa de Deus, é Deus quem realiza, conforme o coração de um homem, de uma mulher quebrantado, que bate no peito e diz: eu não queria mais viver assim. Que bate no peito, como Paulo em Romanos 7 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Ah, meus irmãos, o desviado voltou justificado, curado, aliviado, e a sua oração foi recebida. Mas o santarado voltou para casa do jeito que veio, numa espiral de arrogância que endurece o coração e que cega o entendimento. Quarta coisa que nós vemos de diferença entre o Jesus da igreja e o Jesus das Escrituras é o que nós chamamos de culto. Culto, o conceito de culto, que é uma coisa que vai evoluindo na história da fé, herdada pelos hebreus e depois simbiotizada pelos cristãos, do culto familiar que havia no altar dentro de casa, depois do culto do tabernáculo de Davi, que era móvel nas suas estacas, e que tinha um lugar onde imaginava-se que ali estava o Todo-Poderoso, depois no templo de Salomão, naquela construção já mirabolante, opulenta, vistosa, com muitos sacerdotes, com muitos cantores, com muitos instrumentos, com muita fumaça, com muita oferenda. Aí Nabucodonosor botou tudo no chão, eles foram para o exílio babilônico, aí ficou restrito à sinagoga, e eles chamam aquilo de culto naquela casa de instrução, mas depois é reerguido, Neemias e Esdras reconstroem, e aí nos dias de Jesus, Herodes fez um upgrade, tornou o negócio um quarto de Jerusalém, e os discípulos ficaram extasiados: olha que coisa essas pedras, e eles chamam de culto ir lá nesse lugar, aquilo é culto. E aí na parábola do bom samaritano, Jesus explica o que é culto para ele. Lá em Lucas 10, do 25 ao 37, chega um advogado da lei, começa a conversar com Jesus, ele diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? É sempre fazer, é sempre fazer, é sempre produzir, é o que eu preciso fazer? Aí Jesus disse: você conhece os mandamentos? Sim, eu conheço. Então ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Ele disse: mas quem é o meu próximo? A gente disse: é fácil. Vinha descendo um sacerdote de Jerusalém para Jericó, e aí no meio do caminho tinha lá um transeunte que tinha sido esfolado pelos bandidos. O sacerdote já tinha feito seu culto, já tinha dado seu dízimo, já tinha participado cantando no louvor, pregado a palavra. Aquela manhã o povo veio abaixo, uma mensagem poderosíssima. Eles tomaram a ceia, deram a saudação da paz, se abraçaram, se confraternizaram, e depois o cara encerrou seu turno, pegou o caminho e passou na frente do sujeito esfolado, desgraçado, arrebentado, e fez de conta que não era com ele. Sabe por quê? Porque o culto tinha terminado. Aí veio o levita, saltitante. Aquela manhã ele tinha feito um escorinho legal, tinha feito um back vocal, tinha cantado, o povo exultou, cântico de guerra, e o povo pulou, botou para marchar no meio da igreja, profetizando, foi um negócio lindo. Já tinha gravado disco, cantor de sucesso, fazedor de show gospel,
Aí vinha pelo mesmo caminho. Aí viu o cara lá, me ajuda, me ajuda. Falei, não é comigo, meu irmão. Meu negócio é ministrar louvor. Eu sou homem da adoração. Eu sou o worship leader. Eu sou o cara que toco no céu, no manto de Deus, derramo fogo sobre o povo. Foi embora. Aí vem o samaritano. O samaritano é a drag queen. Pra você ter assim a referência, proporcionalidade era isso. É aquele leproso, é aquele excluído, é aquele perdido, é aquele abominável, é aquele amaldiçoado, é aquele sujeito que Deus esqueceu dele, é aquele sujeito que quebrou a graça e a corrente de Deus. Lá vem esse cara, o cara está lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ele para. Diz o texto que ele pega o indivíduo, o acolhe, o leva para a hospedaria, coloca vinho e óleo nas suas feridas, e diz para o sujeito lá, olha, cuida dele que eu volto depois para te pagar. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, quem você acha que foi o próximo? Ele disse, foi esse que cuidou dele, disse, então vá você e faça o mesmo. Mas ele não entendeu, que Jesus estava dizendo, você quer saber o que é culto, meu amigo? Culto não é esse carnaval de onde você veio, não. Culto não são essas 2 horinhas michuruca que você dá, não. Culto não é esse encontro de escolhidos que vocês fazem, não. E depois vocês saem e veem a vida agonizando. Depois vocês saem e tem aqui um cara excluído, maltratado, quebrado, e vocês fazem de conta que não é com vocês. Isso não é culto, não. Culto para Deus é serviço ao próximo. Você quer amar a Deus? Deus escolheu ser amado no outro. E por que o vinho e o óleo estão presentes? Porque são justamente elementos culticos. E a hospedaria é esse lugar chamado igreja, não esse lugar de prédio, não essa construção, não essa organização, não essa empresa religiosa. Essa hospedaria é um lugar de acolhimento, de fraternidade, é um hospital para tratar enfermos da vida, é um lugar com gente de consciência reprogramada, que ninguém julga o outro, que ninguém mede o outro, que ninguém exclui o outro. Jesus está dizendo, culto para mim é isso, não é aquele espetáculo que vocês fazem, e depois saem para viver a vida de forma irresponsável, e vocês não enxergam ninguém, e vocês não servem ninguém, porque vocês acham que Deus quer que vocês se juntem num prédio para adorá-lo, porque nunca entenderam que nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque Deus não é refém de geografia, nunca foi. Porque em Jesus o culto é todo dia, toda hora, e onde estiverem 2 ou 3 que se juntem em torno da mesma consciência, ali eu estarei no meio deles. Dar fruto, você sabe o que é dar fruto? Dar fruto para os cristãos é um negócio bizarro. Você está frutificando, irmão? Ou você não está frutificando, irmão? E os seus talentos, irmão, você está enterrando. Mateus 21, do 18 ao 22, Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, feito aquele salseiro no templo, curado um bocado de gente, desmantelado aquele lugar de negócio em nome do sagrado. Acabou o dia, ele voltou para Betânia, 9 quilômetros, mais ou menos. Foi para a casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Quando ele vai voltar no dia seguinte, no meio do caminho ele vê uma figueira. E aí a figueira estava cheia de folha. Figueira com folha quer dizer que tem fruto. Mas naquela estação não era uma estação de fruto. Jesus achou curioso, foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Quando chegou, procurou o fruto, não tinha. Aí ele disse, seque. E ela secou e morreu. Porque a gente não entende as representações do texto. Aquilo era aquela geração, aquela figueira é Israel. Aquela figueira é aquela religião do templo. Aquela figueira é aquele sinédrio pervertido, que negociou e que assassinou Jesus sem um julgamento.
Aquela geração inteira que vivia movida a sacrifício, a oferta, a oblação e a dízimo, que não entendia um palmo na frente do nariz, porque tinha performance, tinha folha, tinha plástica, parecia, mas não era, porque não tinha fruto. E o que é fruto? Fruto para crente é fazer. O crente é um escravo das realizações. O fruto não é ser, o fruto é fazer. Porque em Jesus o fruto é ser, o bem-aventurado é aquele que é. Mas no cristianismo o fruto é um taylorismo, é um fordismo, é uma industrialização, é uma agenda pirotécnica. O sujeito vai na igreja de domingo a domingo. Ele tem reunião, ele tem encontro, ele tem culto, ele tem programa, ele tem movimento, ele tem que evangelizar, ele tem que pregar, ele tem que ensinar, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer, porque eu estou buscando a minha coroa, o meu galardão. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar fruto. Meu amigo, fruto em Jesus é uma coisa natural. Antinatural era uma figueira com folha e sem fruto, era antinatural. Mas aquilo era a representação da esterilidade daquele povo, que era seco de alma, era seco de mente, era seco de coração, mas vivia naquela rotina, naquela musculação espiritual, que não produzia nada, a não ser uma gordura na consciência. E Jesus disse que aquela gente não tinha entendido, porque dá fruto, conforme Paulo ensina, em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é gozo, é solidariedade, é mansidão, é domínio próprio, é equilíbrio, é bom senso, é responsabilidade. O fruto são coisas que estão no ser, porque bem-aventurado é aquele que caminha nessa perspectiva. Não é o que faz, é o que é. E o que é, não precisa nenhum esforço para fazer, porque as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. Você não precisa ensinar um peixe a nadar, sabe por quê? Porque ele é peixe. E quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz é nadar. Você não precisa ensinar um discípulo de Jesus a dar frutos. Sabe por quê? Porque quando ele nascer espiritualmente, o Espírito Santo vai produzir nele as mudanças. E ele naturalmente, sem nenhuma neurose eclesiástica, sem nenhuma programação aeróbica de igreja, sem nenhuma cartilha de eventos, sem nenhum fordismo industrializado da fé, ele vai fazer nos encontros humanos que travar, nas dinâmicas de cada dia, no chão do cotidiano, na sua família, no seu trabalho, entre seus amigos, os frutos vão naturalmente aparecer. A sexta coisa que é bizarra no cristianismo é o entendimento do que é inferno. E aí Jesus responde isso na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, do 19 ao 31. E ali diz o texto que ele estava reunido com muitos pecadores, com pessoas de má fama e com coletores de impostos. Era ralé. Mas também estavam presentes os doutores da lei e os fariseus, que sempre querem encontrar em Jesus alguma coisa para contradizê-lo. E aí ele fala desse texto, que é um texto riquíssimo de ilustrações, e que há uma mensagem no meu canal, se você quiser ele aprofundado, vá lá. Se não me engano, será eterno esse inferno. Mas o curioso é que Jesus conta uma parábola na qual o rico está na sua abastança, no seu carrão, na sua mansão, vivendo na sua prosperidade, participando de cultos de colheita, está com a sua conta engordada, está com as suas roupas no purulinho, está com seus carros na garagem, está com as suas passagens de viagem para a Europa, está com as suas propriedades nas escrituras, nos seus cofres e as suas ações de empresas depositadas no banco. Esse é um abençoado, esse é um ungido, esse é o homem que teme a Deus, esse é o homem privilegiado que o Senhor honrou.
Mas na porta da casa desse cara tem um chechelento, tem um perebento, tem um fedorento, tem um cara cheio de ferida, tem um cara que come do lixo do que ele joga, da sobra que ele não quer, tem um cara que fica esperando ali, feito um cachorro, que venha aquele despojo para ele botar alguma coisa no estômago, e ele é tão sujo, ele é tão porco, que os cachorros ficam lambendo ele. É uma cena deplorável, é um negócio horroroso, porque esse cara é amaldiçoado, esse cara não está na bênção, esse cara não está na visão, esse cara não entendeu, esse cara não pagou o preço, esse cara não se tornou fiel, por isso que ele está assim, desse jeito. Aí morrem os dois. Aí Jesus usa de um sarcasmo e de um humor refinado, de uma inteligência que só o Espírito revela. Pega o cara abençoado, o cara da visão, o cara da unção, o cara da prosperidade, e põe o cara no inferno. E pega o chechelento, o fedorento e o perebento, bota no céu. E aí fica aquele constrangimento. E o cara que está no inferno diz: "Oi, Abraão, não está aí com Lázaro, né? Manda ele molhar a ponta do dedo na água e vir aqui para me refrescar, porque eu estou aqui nesse calor, nessa chama, nessa desgraça." E o conceito da cosmovisão desse tempo é um conceito de Hades, é um inferno grego, dividido em Tártaro e Elísios. E ele está lá nessa casa, e Jesus não se constrange em usar essa ilustração, porque a linguagem é simbólica e apocalíptica, é recheada de artifícios e de alegorias. Mas a gente interpreta de forma literal, né? Você procura inferno no Velho Testamento e não encontra. Você encontra Sheol, que é outra coisa. Mas depois que os rabinos beberam da cultura persa no exílio, eles processaram um novo inferno, e agora o inferno vem repaginado, e Jesus usa essa crença do inconsciente coletivo. E o sujeito está no inferno, mas ele continua amargurado, ele continua dando ordem, ele continua: "Manda esse cara aqui para me refrescar, porque eu estou aqui nesse sofrimento, manda ele lá na casa dos meus irmãos para avisar, para não vir para essa porcaria aqui." Você sabe o que é inferno, meu amigo? Inferno é a incapacidade de você se arrepender. Inferno não é um lugar, é uma dimensão. O inferno é você ser sentenciado à sua própria memória. O inferno é você ter absoluta consciência da sua miséria e você não ter a capacidade de promover arrependimento, porque só o Espírito é quem produz no homem arrependimento. Isso é inferno. Mas o nosso inferno é o inferno medieval. É esse aqui piorado. É o inferno de Dante Alighieri, com o mar de fogo, com os lugares de tortura, com as pessoas sendo serradas no meio, e com os gays fervendo em caldeirões de óleo quente, e com todas aquelas pessoas que você não gosta, são jogadas lá, aquelas pessoas que você odeia, e que você jogou todo mundo nesse inferno, e foi esse inferno que foi vendido para as pessoas, e as pessoas tinham medo desse lugar, e elas creem de qualquer maneira, porque elas não querem ir para esse inferno. Elas não creem porque elas amam a Deus, elas creem porque elas têm medo do inferno. E se o cara chegar no inferno, e o inferno não for o que ele pensou, ou se chegar no céu, e disser: "Onde é o inferno?", que eu quero mandar um beijinho para minha sogra. E Jesus dizer: "Não tem inferno, porque inferno não é um lugar, inferno é uma dimensão. O inferno inteirinho cabe na expressão: Deus meu, porque me desamparaste." Aí o crente vai ficar chateado. Pensa num crente de cara feia no céu: "Mas rapaz, como é que tu não me dissesse um negócio desse, velho? E eu passei uma vida miserável, porque eu tinha medo desse miserável desse inferno. Agora tu vem me dizer, depois de tudo, que não tem inferno." Seu abestado. Ah, que coisa terrível. O inferno dos cristãos, meus irmãos, é a igreja. Cortando as pessoas, mutilando, excluindo, julgando, matando, fazendo bullying, entrando na alma do outro para fazer exploração, extorquindo. Isso é inferno. Você quer inferno maior do que esse? Você está preocupado com um capeta com um tridente espetando os outros?
Ao passo que os pastores já estão espetando todo mundo aqui agora. Queria ter tempo para prolongar. Mas em último lugar, Jesus nos ensina que o seu conceito sobre ceia é completamente diferente do conceito do cristianismo sobre ceia. E aí ele diz, façam isso em memória minha. Lucas 22, do 19 ao 20, Jesus está em Jerusalém, no cenáculo, reunido com os seus discípulos, é seu último momento. Dali ele vai sair, vai descer ali o antigo vale de Inom, cerca de 1 quilômetro, sobe aquela escadaria do palácio, do pórtico do sumo sacerdote. Caifás vai ser interrogado, vai ser jogado para Herodes, volta para Caifás, leva para Pilatos, açoitado, aviltado, esbofeteado, crucificado e morto. É o último momento com os discípulos. E eles se reúnem, estão jantando. Da Vinci fez aquela imagem da Santa Ceia, mas aqui não tem nada a ver com a realidade. O judeu come no chão, a mesa dele é baixa. Estavam comendo de tudo, e no final daquele encontro que Jesus disse, eu queria muito comer essa Páscoa com vocês. Eu queria ter esse momento com vocês, intimidade de comunhão, de abraço, de afago, de carinho, de afeto, de amizade. Ele pega o cálice e diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebam dele todos. Pega o pão, parte e diz, esse é o meu corpo que está sendo rasgado, entregue por vós, façam isso em memória minha. E aí depois vem toda a sequência. Aí os cristãos transformaram os significados de tudo isso num rito dominical em muitos casos, mensal em outros, que o sujeito vem numa mesa, pega um pedacinho de pão, pega um cálicezinho de vinho, outros fazem com suco de uva, porque o vinho de Jesus não tinha álcool. Noé bebeu esse vinho e ficou doidão, mas não tinha álcool. Paulo diz que é para não beber muito, para não ficar malucaço, mas não tinha álcool. Você come esse negócio, faz aquela carinha assim de anjo barroco, faz aquela oração mofada, pensando no jogo, do esporte mais tarde, pensando no seguro de saúde que você tem que pagar amanhã, pensando que você tem que pegar a menina no Enem, pensando que amanhã você tem que encarar aquele chefe miserável, e você chama isso de ceia do Senhor, porque ele disse, façam isso em memória minha. Mas faça isso o quê? Esse negócio, essa repetição, porque Deus agora é uma entidade do candomblé, ele pede comida, oferenda, a gente dá comida, sacrifica para Deus e come também, é isso? Você transformou a ceia num ato pagão, porque façam isso em memória minha de Jesus, não tem nada a ver com isso. Façam isso, o quê? Tenham comunhão com as pessoas, sejam solidários, façam o que eu vou fazer, eu vou me entregar, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado, sirvam, amem, ajudem, colaborem, solidarizem-se, façam isso, e o símbolo é esse, para vocês não esquecerem, mas é só símbolo. Façam com pipoca e Coca-Cola, mas se na consciência houver o entendimento do significado, está tudo bem. Façam isso, muito mais amplo em memória minha. E a gente reduziu a um rito tosco, frívolo, frio, e chamamos de ceia. Os primeiros convertidos faziam a ceia no primeiro dia da semana. Se juntavam e traziam, cada um trazia um negócio, um trazia um bode, outro trazia um sarapatel, outro trazia um guisado, outro trazia uma carninha de porco. Porque eram judeus já convertidos, viu? Já tinham se libertado desses ascetismos da culinária judaica. E já tinham entendido que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração cheio de ódio e de amargura. E aí eles se juntavam, e Paulo diz, quem tem muito traz muito, quem tem mais ou menos traz mais ou menos, quem tem pouco traz pouco, quem não tem nada traz nada. Porque esse é o significado. Esse é o entendimento, isso é corpo, isso é serviço. O pão é esse
partir nosso pelos outros. O vinho é essa alegria transbordante do Espírito em nos diluirmos como o sal que dá sabor no mundo. E a presença mística é o quê? É o nosso entendimento sendo fecundado por essas verdades. A presença do Espírito, misticamente falando, fazendo conexões desse vinho com o sangue, desse pão e dessa carne com a cruz, nos levando aos entendimentos mais aprofundados para vivermos nessa perspectiva. O que não for isso, meu irmão, é um rito bobo, tolo, vazio, pobre. É a ceia dos cristãos, mas não é a ceia de Jesus. E pior que na ceia dos cristãos você tem que levar a carteirinha, porque se não for da mesma igreja do outro, você não come. Porque a mesa não é de Cristo, a mesa é da igrejola. E você não pode comer. Você é separado, não pode comer. Você é gay, você não pode comer. E você é viado, você não come. E você é... Ah, vai se lascar, rapaz. Jesus não negou a ceia a Judas. Vai negar para mim? Para você? Não tem mais tempo. Mas eu podia passar dias e dias lhe mostrando a diferença entre um e outro. Mas quero concluir. Há cerca de 60 dias atrás, nós perdemos, de forma displicente, como de costume, e irresponsável, uma parte preciosa da nossa história, com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Recentemente agora, 15 dias entre os destroços dessa tragédia, né, após um trabalho minucioso, bombeiros e pesquisadores e arqueólogos, eles acabaram encontrando os fragmentos de um crânio que eles acreditam ser Luzia, Lulu, na intimidade. Um fóssil humano considerado o mais antigo das Américas, que tem cerca de 11 mil anos. E é muito provável que após as averiguações que vão ter que ser feitas, né, com toda a tecnologia que já tem disponível, Luzia possa ser remontada novamente, ficando à disposição para ser estudada pelos cientistas e visitada pelo público. Eu queria lhe propor um desafio final essa manhã. Eu quero lhe convidar para que você leia de novo o Novo Testamento. Eu quero lhe provocar, eu quero lhe instigar a que você se torne um arqueólogo contemporâneo em busca dos resquícios de Jesus nas páginas da Escritura, porque, como eu disse, o Jesus que você aprendeu é um Jesus que está soterrado, sufocado e amordaçado. Eu queria lhe provocar para você voltar para a palavra, para você tirar os óculos da religião, para você tirar as vendas do cristianismo, do romanismo, do protestantismo, do evangelicalismo, dos pré-conceitos que lhe inculcaram na mente e no coração, que você peça ao Espírito Santo que lhe revele de fato quem é Jesus, como ele viveu e o que ele ensinou. Porque, afinal de contas, em qual Jesus você acredita? No Jesus dos cristãos? Ou no Jesus, o Cristo de Deus? Foi bom estar com vocês. Aproveitem o domingo. Gaste tempo com as pessoas que você ama e nos encontros humanos que você tem. E a gente vai se encontrando por aí, aqui, ali. E o resto eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus. Amém.